Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Coração no Tempo. Hoje eu vou abordar um sintoma que é bem comum, a falta de ar. Mas será que essa falta de ar, ela traduz alguma doença? Ela traduz um problema de coração? Será que essa falta de ar pode ser por sedentarismo? Eu sou Jéssica Garcia, sou cardiologista, trabalho na área de envelhecimento e gostaria hoje, no vídeo de hoje, de abordar esse tema e suas diferenças. Inicialmente, vamos falar sobre o conceito da falta de ar. É uma sensação como se o ar que nós respiramos não estivesse entrando direito. Ou até você sente assim também, pode ser o caso de você sentir que ele está entrando, mas ele é insuficiente. Então, alguns relatam assim como se fosse fome de ar. Então, conceitualmente é isso, né? Então, a gente sente aquele mal-estar, né, durante a respiração. Falta realmente aquele fôlego, né? Existem diversas causas. Causas que podem ser doenças, mas também causas que podem significar só uma alteração num cenário que essa pessoa esteja vivendo, como, por exemplo, o mais clássico, que é o sedentarismo. A pessoa que é sedentária é aquela pessoa que não tem o hábito do exercício de forma constante. Quando essa pessoa realiza o exercício, ela sente uma falta de ar diferente, né? Então, é aquela pessoa que vive mais sentadinha, que trabalha até mais sentada, ou então é aquela pessoa que já é aposentada, mas gosta mesmo de ficar na televisão, não é aquela pessoa mais ativa, que gosta de um jardim, que gosta de limpar uma casa, é aquela pessoa mais quietinha. Essa pessoa, ela é sedentária, ela não realiza realmente exercícios físicos periódicos. E essa pessoa, quando ela vai se exercitar ou quando ela começa um exercício, uma programação de exercício, ela realmente sente um cansaço logo desde o início. Ela começa ali, vamos fazer aula na academia da cidade. Então ela começa, mas ela desde o início não, já começa a falta de ar, né? Aquela sensação ruim. Essa pessoa ela não está condicionada ao exercício. Então, quando ela realiza, ela sente sim esse mal-estar. Uma característica bem interessante de que a causa é por conta do sedentarismo é que quando ela começa a exercitar mais tempo, a periodicamente estar ali naquele grupo de relação fazendo exercício, ela vai melhorando a falta de ar. Então, se ela melhora, ela está condicionando esse corpo, provavelmente essa falta de ar que ela estava sentindo no início era pelo sedentarismo e que agora ela passa a melhorar. Então, quando a gente vai colher, né, uma história, um médico, ele vai escutar o paciente sobre a queixa, é muito importante que ele escute com calma, esteja aquela escuta ativa, mas com calma, para entender as condições pelas quais esse indivíduo relata, né, essa falta de ar, ou seja, outro sintoma. Então, o sedentarismo é basicamente aí que a gente vai ter que seguir essa linha de raciocínio. Causas do pulmão, muito frequentes, gente. São pessoas que fumam, são pessoas que, por exemplo, têm asma brônquica, né? Pessoas com doenças pulmonares, outras. São pessoas que têm doenças estruturais mesmo no pulmão, né? O parênquima pulmonar, que a gente chama, é doente. Essas pessoas têm muita falta de ar, independente de fazer esforço ou não. Em repouso, por exemplo, o asmático, aquela pessoa que pega uma virose, né? E aí ela começa com a falta de ar relacionada àquele quadro viral. É aquele paciente que fuma muito, tem uma bronquite e tem a falta de ar relacionada a essa bronquite. Nesses casos, a gente avalia com o pneumologista, né? Faz um examezinho chamado espirometria, que avalia a capacidade respiratória e a gente faz ali o diagnóstico de que esse paciente possa ter, de fato, uma doença pulmonar e a falta de ar relacionada a esse quadro. Já aquele paciente que é cardiopata,
É aquele paciente que tem realmente uma doença de coração, o mais comum, aquele coração crescido, e vem a falta de ar associada. Como é que a gente deve suspeitar que essa falta de ar é relacionada ao coração? Geralmente, essa falta de ar vem associada aos esforços. Por exemplo, esse paciente realiza as coisas em casa, atividades mais leves e está tudo bem. Quando a gente diz, vamos varrer uma garagem, vamos aguar um jardim grande, vamos andar lá pela rua, subir até a próxima esquina, vamos subir uma ladeira associada, esse paciente cansa de uma maneira diferente. Ele está fazendo um esforço diferente do seu habitual e ele realmente desenvolve uma falta de ar naquele momento bem desproporcional. Mas aí ele sentiu a falta de ar e você diz, sente, respire e acalme. Essa falta de ar passa, gente. Então, ela piora o esforço e melhora o repouso. Um outro sinal de alerta bem importante. Aquele paciente que deita, vai dormir. Ele deita ali direitinho, vai dormir, pega no sono. Mas é mais ou menos umas 2, 3 horas, ele levanta em sobressalto. Uma falta de ar incrível que aparece ao dormir. Então, esse paciente tem uma coisa chamada dispneia paroxística noturna. É um tipo de cansaço, de falta de ar, que é muito relacionado ao coração. Mas aí esse paciente acorda no meio da noite, sente aquela falta de ar e você bota ele sentadinho, coloca as pernas para baixo, bota ele sentadinho numa posição que ele melhore e aí a falta de ar vai passando. Isso daí é muito relacionado realmente à falta de ar relacionada à doença cardiovascular. Outra coisa bem interessante ainda nesse sentido da doença cardiovascular associada à falta de ar. Quando esse paciente amanhece, esse paciente está até bem, tudo direitinho, e ele começa a fazer atividades, e às vezes atividades mais vigorosas, ele começa a cansar, e associado a esse cansaço, sente também o edema, que eu já tenho um vídeo aqui no canal, vocês podem ir lá revisitar, ou para quem não assistiu ainda, vale a pena assistir, que eu falo sobre o edema. E o inchaço na perna, também chamado edema, ele pode acontecer por diversas causas, mas uma delas é a causa cardiovascular. E nesse sentido aqui que eu estou colocando a falta de ar associada a uma doença cardiovascular, o edema geralmente está presente. Então, não só o edema, mas quando a falta de ar existe associada ao edema, como eu falei, mas também uma dor torácica, a uma tontura, um mal-estar, a gente tem que realmente ver o cenário em que acontece esse sintoma. Porque nem todo sintoma é relacionado à doença, às vezes é um sinal de alerta por outra causa, né? Como eu falei agora do sedentarismo. Mas a gente tem sim que valorizar e a gente tem que buscar. Então, diante disso daí, esse paciente pode ter uma falta de ar que seja, entre aspas, inocente, ou ele pode ter uma falta de ar relacionada a uma doença, mais frequentemente pulmão e coração. Então, eu quis trazer uns sinais realmente que possam estar relacionados à doença e a gente precisa, de fato, procurar um médico para esclarecer, para fazer o chamado diagnóstico diferencial. E uma coisa que chama muita atenção para que esse cansaço ele seja relacionado a uma doença é quando um indivíduo, ele geralmente realiza aquelas atividades, por exemplo, ele acorda, ele faz o café da manhã, aquela dona de casa, né? Ela faz o café da manhã, ela lava os pratos, ela almoça, e de tarde ela vai aguar as plantinhas no jardim, e essa paciente faz tudo direitinho. E de repente, ela vai fazer as atividades, como eu citei, que são rotineiras, e ela sente a falta de ar. Então, ela mudou aquele contexto que ela tinha, né? Porque eram aquelas ações, aquelas rotinas que ela tinha, ela mudou, porque ela passou a exercitar, mas com mal-estar do cansaço. Isso é um sinal de alerta. Isso chama atenção para que esse sinal possa estar correlacionado a algum tipo de problema. Então, nós precisamos, de fato, ficar alerta quando o sintoma
pode ser relacionado a alguma doença ou alguma outra questão que precise uma investigação, gente. Então, assim, falta de ar, ela pode existir, mas se ela persiste, ou até pior, né? Se ela muda no contexto, se ela piora com o contexto das atividades do indivíduo, ela precisa ser avaliada por um médico. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês acharam interessante esse tema, vocês curtam. Se vocês acreditam que vai ser importante para outras pessoas, para que a gente divulga, faça essa corrente do bem, de divulgar aquilo que a gente pode colaborar, ajudar, né, com o próximo, vocês compartilhem. E uma coisa super importante, vocês se inscrevam no canal Coração no Tempo, porque nós vamos ter outros vídeos, nós vamos ter outras, eu venho aí com novidades, no próximo vídeo eu creio que eu já trago essa novidade aí do canal, e eu conto com vocês. Então, até o próximo vídeo e até o próximo batimento.